Bom dia, que a graça do Senhor esteja com a sua vida, com o seu coração, com a sua família. Hoje nós iniciaremos os comentários de Mateus 28, o último capítulo desse texto. Então, lerei e comentarei um pouquinho para a sua edificação. No findar do sábado, findou o sábado e inicia-se o primeiro dia da semana, que é o domingo. Ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, essa outra Maria, a mãe de Jesus, mãe adotiva, aquela que o criou, foram ao sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Aqui, meus queridos, tem o relato da ressurreição de Jesus. Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, ambas no domingo pela manhã foram ao sepulcro. Elas tinham visto onde Jesus tinha sido sepultado e foram lá. Foram lá para levar perfumes, para jogar ali sobre ele, para que não houvesse nenhum mau cheiro de corpo em decomposição. A gente pode elogiar e deve elogiar essas mulheres ao terem feito isso. Só que a gente deve também lembrar a vocês que Jesus havia dito que no terceiro dia ressuscitaria. Ele não precisava daqueles perfumes para o embalsamar, tá certo? Ele não precisava disso. Bom, houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Deus é Deus, Ele é o Criador, o Senhor, o Soberano. A sepultura não poderia segurá-lo. Anjos estão ao seu serviço eternamente. E aqui nós temos um anjo que fez um barulho grande, um terremoto, removeu a pedra, sentou-se sobre ela e ainda graciosamente conversou com aquelas mulheres, esperou-as para lhes contar o grande acontecimento. Elas foram privilegiadas, de poder serem as primeiras a saberem de que Jesus ressuscitou. O aspecto do anjo era como como maravilhoso isso. E a sua veste alva como a neve. É assim descrito, como era o anjo. Bom, e os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Lembram da escolta que os fariseus pediram a Pilatos para guardarem o túmulo? Não adianta, meus queridos. Quem é que pode contra Deus? Os guardas ficaram atemorizados, ficaram apavorados, não puderam fazer nada. E iriam fazer o quê? Não tinham o que fazer. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Infelizmente, os mais crentes, ainda são assim. Precisam de ver para crer. Muitas vezes reclamamos com Tomé, porque ele disse: olha, se eu não ver, eu não creio. E a gente acha que ele foi incrédulo. Não, meus queridos, a maioria dos seres humanos tem dificuldade de crer naquilo que não vê. Aquelas mulheres tinham ouvido Jesus falar que ele ressuscitaria, mas não creram. E então o anjo disse para elas: olha, ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. E elas tiveram que ver. Para quê, E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. Eu agora gostaria de destacar que essas mulheres foram as primeiras a pregar o evangelho das boas novas da ressurreição de Jesus. Eu sei que há entre nós as dificuldades, entre mulheres, devem pregar, não pregar, devem anunciar, não anunciar, devem ser missionárias, não podem, etc. Bom, Deus é o Deus dos homens e das mulheres, é o Senhor dos senhores. Para Deus não há acepção de pessoas. E o anjo aqui deu a incumbência daquelas mulheres pregarem as boas notícias para homens. Duas mulheres deveriam pregar o evangelho das boas novas de ressurreição aos seus discípulos. E elas foram.
Bom, e retirando-se elas apressadamente dos sepulcros, tomadas de medo. Não era para ser diferente, né? Elas não esperavam isso. E grande alegria, uma mistura de medo e alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Elas fizeram o que o anjo pediu, ou ordenou, né? Elas anunciaram aos discípulos que Jesus ressuscitou dos mortos. É a melhor notícia para aquela época. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Aquelas mulheres, em primeiro lugar, tiveram a companhia do anjo, que ordenou que elas fossem pregar o Evangelho. E, em segundo lugar, elas tiveram a companhia do próprio Cristo. Elas iriam pregar que Jesus ressuscitou, mas elas iriam ter a convicção de que a mensagem que elas pregariam era autêntica, porque Jesus de fato ressuscitou. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Acho bonito isso, meus queridos. Essas mulheres foram as primeiras a pregar o evangelho da ressurreição de Jesus. Primeiro, ordenado pelo anjo, e em segundo lugar, ordenado pelo próprio Jesus. Jesus disse: vai, ide e diga, para os meus discípulos que se dirijam e lá me verão. Jesus ordena e aquelas mulheres vão. Meus queridos, está aqui esse texto da ressurreição de Jesus, um texto importante. É o fundamento básico da esperança cristã. Se Jesus tivesse apenas morrido e não tivesse ressuscitado, seria inútil a nossa pregação, seria inútil a nossa fé, a nossa vida aqui não teria sentido algum, ainda estaríamos em nossos pecados. Mas Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, está à direita de Deus, e Ele voltará para buscar todos aqueles que o amam e para afastar completamente aqueles que o desprezam. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia.